Pessoal, beleza? Vídeo novo no canal. Bom, quem me conhece sabe que eu tenho uma certa aversão à tecnologia, não é mesmo? Quem me conhece pessoalmente, né? Também, quem me conhece pessoalmente sabe que eu tô sempre em busca de conhecimento, né? Vamos comer cimento, né? Como diz o ditado. E, bom, eu fiz uma coisa que eu achei que jamais iria fazer, né? Que é comprar uma CNC. É isso aí. Comprei uma CNC, galera. O pessoal já viu alguns vídeos meus, já me viu trabalhando também, sabe que eu tenho tupia superior, né? Tenho furadeira grande, serrinha de fita pequenininha, mas guerreira, não é mesmo? Deixa eu ver o que mais que eu tenho de ferramenta legal aqui. Tem algumas coisas que eu adapto, né? Muitas coisas a gente tem que fazer adaptação para luthieria, né? Mas me falta comprar um torno, né? Futuramente eu vou comprar um torno, nem que for um pequenininho, robista, né? Mas eu comprei a CNC. Fazendo um teste nela agora aqui. Grandona, né? Acredite ou não, essa CNC é a mais barata do mercado. Desse tamanho? É. É a mais barata do mercado. Essa aí é uma Two Trees TTC 450. É isso? É isso mesmo. TTC 450. Só que o que eu fiz nela? Eu fiz umas adaptações, né? Porque a configuração de fábrica dela, a configuração padrão que vem nela, ela tem uma mesa de 450 milímetros por 450 milímetros. Então o que dá para fazer nela? Quase nada. Isso mesmo. Dá para fazer tele, dá para fazer Les Paul. Tô falando do corpo, tá? Dá para fazer o corpo da tele e o corpo da Les Paul. Só. Fazer uma extrato? Não dá. Fazer uma 335? Não dá. Fazer um contrabaixo? Não dá. Fazer uma escala? Não dá. Braço? Não dá. Só dá para fazer isso que eu falei. Claro, dependendo, você consegue lá fazer uma maracutaia no programa lá na hora de editar o arquivo, se você souber um pouquinho de edição 3D, que eu não sei, tá? Mas eu tô aprendendo. E você faz por partes. Claro que não vai ficar... Pode ser que dê problema, né? Pode ser que dê ruim. Ou você, em vez de fazer por partes, você faz só o necessário. Então, você edita lá um arquivo e faz só o shape do braço. E o resto você deixa. Tipo, o tróculo, o braço de Les Paul, por exemplo, né? Você faz só o shape. O tróculo você deixa pra lá, o headstock você deixa pra lá, né? Mas aí você não tá usando, aí não faz muito sentido ter uma CNC, não é mesmo? Por que eu decidi comprar essa CNC? Eu às vezes me pergunto por que eu decidi comprar, né? Bom, ela era muito barata. Quando eu comprei, ela era média mais ou menos, eu paguei nela uma promoção, eu paguei R$ 2.600 em média, tá? Mais ou menos isso aí. Mais alguma coisinha que teve, um frete, 2.700, vai. Eu pensei, eu vou fazer escudo, que dá pra fazer. Eu vou fazer head plate de Les Paul, que dá pra fazer. Corpo de Les Paul, tampo de Les Paul, eu fiz com ela na configuração de fábrica normal. Que quem já fez Les Paul, ou viu fazendo uma Les Paul, sabe que aquela curvatura do tampo é uma coisa difícil de fazer. Não é difícil, mas assim, é chatinho, né? Fazer de forma manual. O que mais que eu poderia fazer com ela? Basicamente isso, escudo. Isso que eu citei, né? Escudo, headplate, uma coisinha ou outra. Uma tampinha de trás, uma tampinha de headstock, de tensor, basiquinho, né? E corpos pequenos de guitarra.
né? De repente, eu não sei a medida exata de cabeça, mas de repente o corpo de SG dá, de repente, né? Mas aí, né? Só que o que eu fiz? Eu, malandro que sou, o que eu fiz aqui? Eu paguei R$2.700 nessa máquina, mais ou menos isso aí, barato, para uma CNC. Utilizei ela algumas vezes para fazer um tampo de Les Paul. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui para vocês verem. Ficou bem legal até, tá? Olha que belezinha. Esse é um tampo de Les Paul, já a barriguinha dele, né? O abaulado, né? Fiz de pinos, tá? Só para testar. Se eu soubesse que ia dar tanto trabalho, não tinha feito de pinos. Se eu soubesse que ia ficar tão bom, também eu não teria feito de pinos. E na configuração padrão dela de fábrica eu fiz só isso aí, tá? Padrão dela de 450 por 450 de medida, né? Aí o que eu fiz? Vou virar aqui a câmera para vocês verem. Eu comprei essa estrutura metálica, as estruturas metálicas, né? Da medida da original, só que com um comprimento muito maior. Estrutura do meio, igual vem na original, só que numa medida muito maior. E o fuso. Ah, outra coisa. O spindle, né? O motorzinho que vem nela de corte é muito fraquinho. É muito fraquinho, mas é muito fraquinho mesmo. É coisa para fazer artesanatinho, coisinha simples. A proposta dessa máquina, o pessoal fala, é tipo assim, a proposta dessa máquina é estudo. Então você compra e você aprende a mexer com ela. Então ela vem a máquina, numa caixa pequena, você monta ela, ela vem com um programinha e uns 3 arquivozinhos 3D que você corta e se diverte. E aí depois você faz mais, se você tiver tempo, aprende a mexer no programa 3D, né? Máquina de estudo, beleza, legal. O que mais que eu fiz nela para chegar nesse estado, nesse estado de grandeza que ela tá, né? Troquei o fuso. O fuso que vem nela, eu tive bastante trabalho de achar. O fuso que vem nela é um fuso de passo 4 milímetros, né? O passo do fuso é 4 milímetros, beleza? Esse aqui é um passo de 2 milímetros. Eu comprei o fuso, 2 fusos, né? Um de lá e um de cá, do tamanho dessa estrutura. Instalei. Quando eu instalei, eu descobri que não era só colocar o fuso. Ela ficou toda maluca, ela começou a trabalhar muito rápido e tudo mais. Beleza. Aí ela tem uma configuração embaixo dos drivers dela. Deixa eu ver se dá pra abrir aqui, que ela tá toda aberta, tá? Eu tô mexendo nela ainda, tô testando bastante ela antes de fazer qualquer coisa. Vou falar dessas ventoinhas aqui. Ó, essas pecinhas aqui, essas pecinhas com dissipador, elas são os drivers. Embaixo dela, embaixo dos drivers tem 3 chavinhas embaixo de cada driver. Ali você controla o passo dela, entendeu? Então, o que eu fiz? Que eu achei que ia somente fazer, né? Configurar o passo dela para o modelo de fuso que eu estou usando agora. Beleza? Beleza? Não, não é beleza. Por quê? Você configura o passo do driver para o tipo de fuso que você vai usar. Esse tipo de fuso aqui, que é passo de 2 milímetros, a máquina fica fraca. O driver não aguenta no eixo Y. Por quê? Porque ela tem 2 drivers, ou melhor, ela tem 2 motores de passo no eixo Y. Então ela não aguenta. Você coloca na configuração do passo de 2 milímetros, teoricamente é para funcionar, só que um driver não suporta 2 motores de passo para o passo de 2 milímetros. Para o passo de 4 milímetros, beleza, passo de 2 não vai.
Lembrando, o que eu estou falando aqui sobre essa máquina, eu estou aprendendo na raça, tá? Então, tipo, eu estou mexendo nela e vendo o que acontece. Eu não entendo nada de CNC, nada mesmo, nada de programação e nada dessas coisas tudo aqui, entendeu? Mas tá rolando, né? E aí eu fiz isso, coloquei o configuração. Isso aí eu vou achando na internet as especificações e tudo mais, é muito fácil. Você procura o modelo da placa e tem lá um mapinha mais ou menos do que tem que fazer e tudo mais. Coloquei a configuração de 2, o motor ficou fraco, não funcionou. O que eu fiz? Eu vou colocar na edição depois a foto do driver duplo que eu fiz. Eu peguei 2 drivers do mesmo modelo, que eu não lembro agora o modelo, é A49, alguma coisa. É um driver que vem nela, um driver simplesinho. Soldei um em cima do outro, mas é uma gambiarra que vocês não estão entendendo. Soldei um em cima do outro, beleza? Separei só as perninhas, as 4 perninhas que vão para o motor e liguei direto no motor. Liguei um direto no motor e o outro na placa normal, onde estava ligado. Então, funcionou perfeitamente, tá? Agora ele suporta essa configuração do eixo, do fuso, né, de passo de 2 milímetros. Que mais que eu fiz até agora com essa máquina, nessa configuração que está agora, tá? Nessa configuração que está agora, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Pronto, achei. Eu fiz essa escala de jacarandá violeta, tá bom? Já lixei ela para deixar um acabamento bonitinho, mas ela fica com as ranhurazinhas assim pequenininhas, mas tudo bem. Vocês devem estar se perguntando por que a máquina está cortando absolutamente nada. Por que está cortando alguma coisa invisível aqui, né? Porque ela tá, ó. Ela tá cortando ali invisível ali, porque antes de cortar qualquer coisa, como ela está em fase de teste, eu faço um pré-teste. Então o que eu faço? Eu deixo ela cortando alguma coisa invisível ali, sem ter nada de madeira ali cortando, sem o motor estar ligado, o spindle, né, que não é um spindle, ligado. E aí ela vai fazendo o caminho dela e eu vejo se não tem nenhum erro e nem nada. No programa que eu estou usando, dá para ver se não tem nenhum erro. Mas como eu estou testando a máquina ainda, eu quero ver se ela não vai travar. Já travou algumas vezes, né? Como se fosse um desalinhamento de fuso, né? Do eixo Y. Já deu alguns pepinos. Ainda não queimou nenhum driver, pelo menos depois que eu fiz essa configuração. Antes queimou, porque estava com alguns outros problemas antes de... um parafuso escapou, encostou um parafuso que fica na caixinha da parte eletrônica dela, escapou, encostou na placa e deu um curto, queimou um driver. E bobeira também, tirei o driver com a máquina ligada e queimou. Então, coisa de, né, quem tá aprendendo e faz cagada, né? Enfim, eu deixo ela cortando assim pra ver se não vai dar nenhum erro, pra ver se ela não vai travar, se ela não vai desligar sozinha, né? E é isso aí. Vamos lá voltar porque eu fiz aqui. Escalinha, ficou bem legal, tá? Superou minhas expectativas. Eu achei que ia ficar torto pelo fato de eu não ter alinhado nada e tudo mais, né? Alinhei, mas assim, nada muito preciso, né? Alinhei de um jeito meia boca. Ficou muito bem feitinho, ó. Ela usinou muito bem, tá? Mas você não vai fazer os slots dos trastes? Não, não vou. Eu vou fazer o slot do traste na minha serrinha que eu tenho ali, ó, a verdinha ali, ó. Essa aí, ó.
Por que eu vou fazer os slots de traste na serrinha verdinha? Eu já fiz de tudo quanto é forma. Eu já tentei terceirizar, eu já tentei fazer de forma manual, com um serrotinho de 6mm que eu tenho. Tudo quanto é jeito, cara. Ali ficou 200% de precisão. Ficou muito preciso. E aí não tem por que mudar, né? E ainda a gente sabe que os trastes da guitarra, né? Os ferrinhos que tem na escala ali, se tiver um pouquinho fora, esquece a afinação. Então tem que ser muito bem certinho, tudo belezinha para não dar problema na afinação. E na serrinha verde, tem nem o que falar, cara. Isso aqui é um taco de raiamento. É um projeto de um taco de raiamento. Olha só. Mas não é um taco de raiamento. Ficou muito retinho, cara. Muito retinho mesmo. Mais ou menos. Ah, não. Ali ficou retinho porque saiu uma lasquinha de madeira, mas ficou muito retinho. A ideia é um taco de raiamento, né? Mas na verdade isso daqui vai servir para colar a escala. Então eu coloco a escala aqui, o braço e prenso e ele fica tudo certinho. Então até agora eu fiz isso aqui. Taco de raiamento, ficou bem legal. E tô procurando aqui na bagunça outra coisa que eu fiz. Espera aí. Outra coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. Comecei a fazer, mas aí deu um erro, porque uma coisinha que eu preciso resolver ainda, que eu acho que deve ser um defeito da placa da máquina, tá? Depois eu vejo e aí eu faço um outro vídeo falando o que era. Braço de guitarra, ó. Só faltou os passos de acabamento. Os passos de corte, cara, perfeito. Deu uma queimadinha aqui na madeira, preciso resolver isso depois, talvez seja alguma coisa de medida. Mas, cara, isso aqui adianta muito o serviço. E a precisão do alinhamento, aqui tudo certinho, é outra pegada. Então é isso aí, né? Essa aí é a maquininha nova que eu comprei. É Two Trees TTC 450. Vamos mexendo nela aqui e aí eu vou mostrando aos pouquinhos para vocês. À medida que eu for aprendendo aqui a mexer com essa máquina. Qualquer modificação que eu vou fazer. Depois eu coloco foto das gambiarras que eu fiz aqui. Outra gambiarra que eu fiz também foi a ventilação, né? Eu falo gambiarra porque é uma gambiarra mesmo, né? A ventilação que vem nessa máquina é só esse cooler virado para dentro, tá? Por dentro dela e empurrando o ar em cima dos dissipadores. Não funciona muito bem. Já vou dizendo que não funciona muito bem. O que eu fiz? Eu coloquei um cooler lateral empurrando o ar no meio dos dissipadores. Então ele consegue esfriar melhor os dissipadores. Ainda mais porque eu fiz uma torrezinha de driver, né? Então ele precisa passar o ar pelo meio. E aqui um cooler puxando o ar. Bom, vou mostrar um pouquinho mais da máquina. É bem tudo muito simplesinho, cara. Aqui eu estou usando o cartão SD. Por quê? Vou falar logo do problema que eu acho que tem nela. É o seguinte. Essa máquina, ela tem conexão USB com o computador. Só que ela tá dando um problema de conexão. Erro na porta 11, alguma coisa assim. E eu já tentei colocar fita condutiva para blindar qualquer coisa que tivesse pegando algum tipo de interferência ou algo assim. Eu coloquei aquelas abraçadeiras de ferrite para dar uma melhorada, não melhorou nada. E aí eu comprei um outro notebook, eu estava usando no computador, estava dando esse problema de erro na porta 11. Comprei o notebook, pensei, agora vai. Com tudo isso daí que eu já tinha falado. Liguei, erro na porta 11. Mas foi porque você modificou um monte de padrão da máquina e não sei o que. Não, ela já estava dando esse problema antes. Talvez eu deveria ter mandado de volta e trocado a máquina, né, na garantia e tudo mais. Talvez agora não tenha mais garantia, né? Mas
vamos mexendo. A placa também, as peças dela, o interessante é que é tudo muito barato. Um dos motivos de eu ter decidido mexer nela, adaptar, tunar ela, foi porque as peças são baratas. Então o driver dela custa em torno de R$ 15, um driverzinho que você controla o motor de passo. Por isso que eu fiz essa torrezinha. Se não desse certo, joga no lixo, compra outro. A placa dela, placa controladora dela é um pouco mais caro, mas também não é uma fortuna, é coisa de 190, R$ 200 mais ou menos a placa principal dela. Então provavelmente é um problema na placa esse erro de porta 11, que eu já ouvi falar que essa máquina dá problema na conexão USB. Talvez eu troque a placa, talvez resolva, talvez eu tenha que usar no cartão SD o resto da vida. Paciência, né? E é isso. A maquininha tá cortando, parece que rolou, tá bom? Depois eu faço um vídeo cortando alguma coisa. Se eu lembrar, eu coloco na edição vídeos que eu já fiz, trechos de vídeos que eu já fiz cortando essas peças que eu mostrei. E é isso aí. Daniel aqui mais uma vez, Headliner Guitars. Se inscreve no canal, deixa o like. Compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. E valeu!